Salve, irmãos, sou Paulo do Senhor. É, Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar fazendo essa aula online. Hoje, devido às eleições, foi autorizado pelo nosso pastor Brandão a ministrar a aula 9 no online, porque hoje não tem a escola bíblica dominical presencial, mas temos a escola online. E, mais uma vez, quero estar com os irmãos aqui, se possível, ensinando dentro da permissão de Deus a aula para que a gente não perca nenhuma parte dessa aula. E essa aula hoje é muito importante, é que coincidiu com as eleições. Então dá tempo do irmão assistir, a irmã, e votar, pausar, depois voltar e assistir com calma, sem atrapalhar tanto o ensino como o seu direito civil de voto. Antes de começar, gostaria de fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te agradeço por mais uma vez estar na sua presença. Te agradecemos por essa oportunidade. Senhor, nos ajuda, Senhor, na ministração dessa aula. Senhor, abençoa, para que a sua palavra, Senhor, chegue e alcance os corações. Senhor, o objetivo dessa aula é apenas, Senhor, confrontar a sua palavra, Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. E que o Senhor cresça e eu diminua, Senhor, porque o objetivo é o evangelismo. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. A aula de hoje é uma aula muito importante, pois senão é uma das aulas que eu gosto muito. Até a minha esposa falou, toma cuidado para não falar muito. Porque é uma aula que chama muito a minha atenção e depois que eu entendi isso na Bíblia, minha vida realmente mudou bastante, que é a busca pela sabedoria de Deus. Então a lição 9 hoje é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. A lição faz parte da revista Fragilidade Humana e a Soberania de Deus. No quarto trimestre, hoje dia 29, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós já passamos todas as outras 8 lições. Caso você tenha interesse, as lições estão no site do YouTube. Você procura lá Assembleia de Deus Vila Nova Cachoeirinha. Clica no logo. E aqui nas playlists está todas as aulas, além dos cultos transmitidos. Né? Por exemplo, os cultos transmitidos e as revistas. Tem as revistas anteriores também. Tudo lá. Facilmente acha no YouTube. Então, nós estamos na lição 9, Jó e Inescrutável Sabedoria de Deus. A leitura diária dessa semana fala sobre o tema do capítulo 28. Peço que vocês leiam o livro de Jó. É um livro pequeno, tem poucos capítulos, dá para ler. Ele é modo, como a gente já mostrou em outras aulas, em forma de poesia. Tem um pouco de ironia na forma que é falado, tem as discussões entre ele e seus amigos. Mas é um livro muito interessante, trata de diversos assuntos bem atuais. É, Na segunda-feira, Jó 28:11 fala sobre trazendo à luz o que estava escondido. E na terça, a revista questiona onde está a sabedoria do entendimento? E o entendimento? A quarta, quem conhece o valor da sabedoria? Quinta, o que pode compor a sabedoria? Ouro, prata. Sexta, o preço da sabedoria é o maior que o da pérolas. E sábado, o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Leia cada um desses versículos, medite, veja o que o livro de Jó nos ensina, tá? Pausa o vídeo, vê as referências e assista. O objetivo geral da lição de hoje é mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. Tá? Consiste no temor do Senhor. E expor que o objetivo específico é que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição de conhecimento e sabedoria. Eu vou explicar isso. E destacar que a sabedoria tem um preço e que excede todos os bens materiais, mas não é impossível de ter. Vamos conversar sobre isso. E revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Deixa eu só acertar um negócio aqui do site. Só um segundo, por gentileza, meus queridos. Bom, a leitura bíblica em classe fica em Jó, número 28, capítulo 28, do 1º ao 28.
Então, primeiro, na verdade, há veios de onde se extrai a prata. Veios aqui no sentido é, veios de mineração. Quando eu estiver falando nesse capítulo 28, lembra-se de um processo de mineração, onde se extrai a prata, e para o ouro, o lugar que o derretem. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. O homem põe fim a trevas. Imagina as cavernas. E das pedras, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. O 1, 2 e 3 está falando de uma mina de extração de recursos. É literalmente isso, só está em forma de poesia. Transborda o ribeiro até o junto dele habita. Significa que ele desvia o rio, de maneira que você não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. Porque ele está falando que o homem controla até o percurso do leito do rio. A terra de onde procede o pão embaixo é revolvida por fogo. As suas pedras são um lugar de safira e tem pós de ouro. Geralmente locais vulcânicos você está procurando. Essa vereda ignora é a ave da rapina e não as viram os olhos da gralha. Nunca pisaram os filhos de animais altivos, nem um feroz leão passou por ela. Está falando sobre o próprio túnel de mineração. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Está falando no processo de extrair das montanhas, destruindo as montanhas, né? Minerando elas. Igual aconteceu em Minas, na grande mineração. Dos rochedos faz sair rios e dos seus olhos descobre todas as coisas preciosas. O rio tapa e nem gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Está falando que ele pode parar um rio, fazer uma barragem e tirar das coisas da caverna, do processo de mineração, algo que estava escondido. 18. Ele faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que a dos rubis. Opa, uma comparação. Não se igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? De onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberto aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvindo com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê a extremidade da terra e vê tudo que é debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento, ele tomou medida das águas. Quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Textual. Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. A verdade prática da lição de hoje fala o seguinte: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Vou falar bastante sobre isso. Uma coisa não invalida a outra. O acúmulo de conhecimento não se. Vou explicar, não significa que você é sábio, mas também não pode ser descartado. Perdão. Bom, o ponto central da lição é que o temor do Senhor é o fundamento da verdadeira sabedoria. Tópicos dessa lição: a sabedoria vista como um bem natural, a sabedoria vista como um bem comercial, a sabedoria vista como um bem espiritual. Na introdução, a revista questiona quem é sábio segundo as Escrituras. É o que fala diversos idiomas? É o que lê mais de 60 livros por ano? A média brasileira é 1,5 livros por ano, tá? A média americana é 40 livros por ano. O que tem profundo conhecimento em literatura mundial e nacional, isso é ser sábio? Quem é sábio segundo as Escrituras? Seria bom que cada vez mais cristãos, e isso a lição vai reforçar bastante, tivesse uma compreensão profunda da cosmovisão. O que é a cosmovisão? Visão do todo do nosso planeta, da nossa vida, do nosso dia a dia. Quanto mais conhecimento você tem, esse conhecimento do todo, das implicações políticas, das implicações morais, das implicações mundiais e também espirituais. Então é bom que sim, se aprenda, se conheça, se leia, se capacite. Mas a Bíblia mostra que a verdadeira sabedoria
tem fundamento em Deus, porque a verdadeira sabedoria tem fundamento no temor do Senhor. Então, qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? Nós vamos abordar isso nessa lição, o que a Bíblia fala sobre sabedoria. Olha que interessante essas imagens. Aqui embaixo fala que quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Isso quem disse foi o Monteiro Lobato. E do lado, você tem um carinha que está na escuridão. E ao abrir a Bíblia, ele começa a ver o que está escrito aí lá dentro. Ele começa a entender o que está escrito dentro. E ele começa a ver o mundo de forma diferente, com mais precisão, com mais atenção. Então, nessa aula, nós vamos estudar sobre a teologia, nós vamos estudar sobre a falta de conhecimento e o que produz a sabedoria. Oséias fala no capítulo 4, versículo 6, que o povo perece por falta de conhecimento. O que é perecer? É ser destruído. O povo é destruído por falta de conhecimento. E isso é muito, muito comum. A sabedoria divina, ela se manifesta na vida prática do dia a dia do ser humano, para aqueles que buscam o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E olha o interessante, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, aquele que não busca o conhecimento, aquele que não busca crescer, aquele que não busca estudar, aquele que não busca ler, aquele que não busca entender tanto o conhecimento humano como o conhecimento de Deus, buscar o temor ao Senhor, ele é louco. A Bíblia o classifica como louco, porque ele vaga cego pelo mundo. E como diz aqui a figurinha, mal fala, mal ouve e mal vê. Ele enxerga errado, ele fala errado e vê errado. Por quê? Falta ali conhecimento. Tópico 1. A sabedoria vista como um bem natural. Jó descreve que a sabedoria é como se fosse uma exploração de minérios naturais. Tá vendo aí o garimpeiro? O garimpeiro precisa fazer muito esforço para conseguir algumas gramas de ouro. E Jó faz esse comparativo no capítulo 28, do 1 a 11, que constata o trabalho de Minas da busca do homem pela sabedoria. A busca da sabedoria, ela é penosa, ela é dificultosa, ela é ela tem um custo. Não um custo material, não um custo financeiro, mas tem um custo. Da mesma forma que desde os primórdios o homem busca diligentemente o avanço da tecnologia na busca de metais preciosos, a Jó fala que também a busca pela sabedoria tem um grande esforço. Olha o que fala Provérbios capítulo 2. Vamos lá. Provérbios. O que corrobora também com Jó. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo o meu mandamento, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, então, filho meu, ouve a sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por conhecimento e por inteligência alcançares a tua voz. Se como prata o buscares, aqui ó, igual uma mineração, e como tesouro escondido a procurares. Então entenderá o temor do Senhor e achará conhecimento em Deus. Provérbio capítulo 2, do 1 ao 5. Então a Bíblia te ensina, tanto em Jó como em Provérbios, e Provérbios fala muito sobre sabedoria, porque foi escrito, ele é um compilado de 7 livros, e alguns foram escritos por Salomão, nem todos, mas alguns foram, e ensina muito o que é sabedoria. Então, nesse primeiro contexto, sabedoria é algo que não está disponível a todo lugar. Sabedoria é algo que você precisa garimpar, algo que você precisa buscar. É como se fosse um tesouro escondido. E esse tesouro escondido, ele é importante a diligência atrás dele.
Jó descreve a habilidade do homem na exploração. Então, o minério precisa ser garimpado, a sabedoria igualmente. O minério existe, está enterrado. Você não acha ouro, pepita de ouro para todo lugar. Você não acha diamante em qualquer lugar. Você não acha topázio em qualquer lugar. Da mesma forma, a sabedoria, ela existe, mas ela está oculta. Ela tem que ser buscada, ela tem que ser conquistada, ela tem que ser explorada. No trabalho de mineração, requer-se habilidade, diligência e persistência. O que é diligência? Esforço contínuo, um foco contínuo de crescimento e muita técnica na execução. Olha que interessante aqui, tem duas figuras, um que está buscando e tem um que desistiu. O que desistiu não sabe que às vezes ele estava tão próximo de buscar uma sabedoria, mas ele desistiu porque o esforço é muito grande. Mas não pode desistir, tem que continuar. Buscai. A Bíblia ensina a crescer na graça e no conhecimento. Isso é uma busca constante de conhecimento, uma busca constante. Você não pode parar de estudar, você não pode parar de ler a Bíblia, você não pode parar de ficar alheio. Que nem eu achei interessante até que o nosso pastor Brandão falou uma vez. Você quer maratonar uma Netflix? Pode maratonar, o problema não é esse. O problema é que você não pode deixar de lado as coisas de Deus. Eu assisto séries, leio livros, gibis, eu amo livro de investigação, leio o jornal, brigo no Twitter ou no Facebook por um monte de coisa inútil, vejo até desenho, mas tenho o meu tempo de buscar o conhecimento, tenho o meu tempo de estudar, tenho o meu tempo de ler a Bíblia, tenho o meu tempo de devocional. Essa palavra é interessante. O devocional é aquele momento onde você vai crescer tanto espiritualmente como intelectualmente. Então, a sabedoria é uma busca constante pela demanda dessas coisas. O conceito trazido por Jó, que existe um esforço nessa procura pela sabedoria. E Jó crê que isso, na versão dele, foi feito sem sucesso. Aí eu vou explicar por quê. Porque o esforço, ele vai te trazer conhecimento. Agora, sabedoria, não. Sabedoria é uma outra nível, e eu vou explicar por quê. Então, se a sabedoria está escondida, como que eu tenho acesso a ela? Através do meu esforço? Então, quer dizer que se eu estudar muito, acumular conhecimento, eu vou ter sabedoria? Não. Tem muita gente que é tolo instruído. O esforço te ajuda você a garimpar na procura do conhecimento, mas a sabedoria, o grau de sabedoria bíblica, no temor do Senhor, é um pouco diferente. Então vamos separar conhecimento e sabedoria. Explico mais para frente. Jó fala que, embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não pode ser obtida pelo esforço humano. Então quer dizer que mesmo fazendo todo o esforço, diligência, estudando, não posso não ser sábio? Sim. Como eu falei, tem muito tolo instruído. O acúmulo de conhecimento não é sabedoria. O acúmulo de conhecimento é bom, ajuda você a crescer, mas não te dá sabedoria. Sabedoria é outra coisa. A sabedoria retratada por Jó não era um fruto de tradição, não é uma sequência que você faz, nem pode ser obtida por método acadêmico. Você pode fazer doutorado, pós-doc, ser um cientista internacional e pode não ser sábio. Mas como pode isso? Porque a Bíblia trata a sabedoria numa outra escala. Não que uma coisa descarta a outra. Aqui não está dizendo que você buscar sabedoria, você deixa. Não, as duas andam junto. Você tem que garimpar e buscar o conhecimento. A sabedoria é uma consequência dada por Deus. A Bíblia ensina em Provérbios capítulo 9, versículo 8, que se você corrigir uma pessoa sábia, ela vai se fazer mais sábio. E aí, nesse provérbio, eu vou te falar a primeira característica da sabedoria: humildade. O verdadeiro sábio, ele é humilde. Porque ele sabe que ele não sabe tudo. Ou que nem o Descartes fala, eu sei que nada sei. O primeiro princípio da sabedoria, e eu quero que os irmãos entendam a diferença entre acúmulo de conhecimento, o acúmulo de conhecimento leva a pessoa à arrogância, onde ela acha que sabe tudo. A sabedoria leva a pessoa à humildade. Olha o contraponto. Tem gente que é o doutor internacional, ganhou o prêmio Nobel e é arrogante.
A sabedoria leva à humildade. Ela entende que se ela for corrigida, ela vai se tornar mais sábia. Agora, se você corrigir um tolo, ele vai ser o seu inimigo. A Bíblia ensina isso em Provérbios 9:8. Então, a diferença entre conhecimento e sabedoria já começa nesse primeiro versículo. Sabedoria traz humildade. Conhecimento te traz arrogância. Por isso que você tem que converter conhecimento em sabedoria. A verdadeira sabedoria não era a propriedade dos sábios, mas uma dádiva de Deus. Então, quem dá sabedoria é Deus. Tiago nos lembra que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente ou de graça, e não lance em rosto, ele não joga na tua cara e fala assim, tó. Não, ele te dá com prazer. Eu sempre falo para as pessoas que estão em dificuldade, leiam Tiago. Tiago ensina muita coisa. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você entende o princípio do Evangelho, mais você ganha sabedoria. E a sabedoria te ensina que você não é merecedor, você é fruto da graça do Espírito Santo, da graça de Jesus Cristo, da graça de Deus. E sem a graça você não é nada. Então, quando você entende que você é pó, você começa a entender a sabedoria. A lógica no cristianismo é diferente. Você quer crescer, você diminui. Você quer ser o grande, você tem que servir. Então, sabedoria no contexto bíblico é muito diferente do que um acúmulo de conhecimento por ser grande, querer me aparecer e ser a pessoa mais destacada em algum lugar, academicamente, cientificamente ou numa posição hierárquica. Na versão cristã, a sabedoria te ensina a pegar esse conhecimento a favor da obra e você ser humilde. É você usar todo o conhecimento que você adquiriu no decorrer da vida para servir a causa e a obra de Deus. Então, se você não tem conhecimento, busque conhecimento. Vai estudar, vai ler, vai crescer. Se falta ali sabedoria para usar o conhecimento através da sabedoria, para que você não seja um idiota instruído, você pede a Deus sabedoria para saber o que utilizar. Eu vou destacar muita diferença entre conhecimento e sabedoria. Então, o primeiro conceito que nós falamos, a sabedoria traz humildade. Segundo, ela traz reconhecimento das falhas. Eu estou em pé porque o Senhor me permite estar em pé. Eu sei porque o Senhor me ensina. E se Ele não me der sabedoria, nada sei. E Jó, ele justificava isso, porque os amigos de Jó que nós falamos nas lições passadas, eles tinham conhecimento. Como eu falei, eles utilizavam diversas verdades bíblicas, só que eles eram tolos, porque eles utilizavam uma lógica errada, conclusões lógicas erradas. Quem não assistiu às aulas anteriores, vê os vídeos anteriores, que eles usavam verdades para falar mentiras. Então, eram cheios de conhecimento, sim, pessoas sábias, mas eles não tinham sabedoria. Jó tinha sabedoria, ele tinha um conhecimento também ao ponto de debater com cada um deles, e a vivência dele trouxe sabedoria. Uma experiência que ele tinha com Deus, mesmo ele alegando que é o seguinte: por mais que eu tenha uma experiência com Deus, no final do capítulo ele fala assim: eu ouvi a Deus só por falar, agora eu conheço ele. Jó, ele já tinha uma sabedoria e cresceu na dificuldade dele, tendo mais sabedoria e intimidade com Deus, no ponto de conversar e discutir com Deus nos demais capítulos, que vamos ver nas próximas aulas. Então, a diferença entre os amigos de Jó, que utilizavam a Bíblia para massacrar, a palavra de Deus para massacrar e acusar Jó de pecados que não existiam, falar em nome de Deus coisas que não foram faladas, imputar pecados aos filhos que não foram colocados, Jó, através de sabedoria, respondeu a todos eles e pediu ajuda a um mediador, que é uma alusão que nós falamos na última aula, Cristo Jesus, para que entrasse e mostrasse que ele estava sendo sincero em suas palavras. Então, a diferença entre conhecimento e sabedoria mostra isso. O fariseu, ele pode até ter conhecimento, mas ele não tem a sabedoria de ver Jesus na frente dele e falar: nossa, o Messias está na minha frente. Não. O conhecimento dele o cegou ao ponto de matar o Messias. Fazia parte no plano? Sim, mas o fariseu não enxergava Deus que ele defendia tanto na frente dele.
Que nem Jesus fala para um dos apóstolos, fala assim, tô na sua frente todo esse tempo e você me pergunta, mostra-me o Pai? Jesus falando, tô na tua frente e você não está vendo? Então a diferença de conhecimento e sabedoria. Os outros que entenderam que ele era o Messias, que ele e o Pai era um, já estava vendo o Pai. Mas um dos apóstolos falou, não, mostra-nos o Pai. Não viu ainda. Então, Jó descreve o contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. A sabedoria é vista como um bem comercial. Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta em Jó e descrita por Salomão em Provérbios. Salomão, ele fala o seguinte: a sabedoria tem um custo. Pode ser encontrada sem buscar diligência, com diligência e entendimento. Ela tem seu preço. Pode ser passada de pai para filho. Só que essa sabedoria que está traduzida em Provérbios, ela fala de uma sabedoria humana, que é o conhecimento acadêmico, conhecimento da vida, conhecimento, matemática, física, que pode ser passado. Eu posso ensinar minhas filhas matemática, física, inglês, alemão, qualquer coisa. É um conhecimento passado. Mas não é a sabedoria divina, é a sabedoria humana, conhecimento humano. Jó, ele tem uma sabedoria incomparável, que não se pode comprar, que não se pode trocar com todos os tesouros da terra. Você não compra a sabedoria, eu compro conhecimento. Eu posso ir lá na faculdade e pagar um curso de engenharia, fazer os 5 anos e sair engenheiro. Ou eu posso pagar um curso de medicina e sair médico. Mas eu não consigo ter uma sabedoria. A sabedoria não é comprada, mas ela tem valor, mas ela não tem preço. Ela vale muito, mas não tem preço. A sabedoria é o ápice do conhecimento. É um patrimônio exclusivo de Deus. Somente Ele te dá a sabedoria. Não é possessão de mestres. Como eu falei, tem muita gente que tem conhecimento, mas é tolo. Usa o conhecimento dele para fins ruins, para mal, para princípios. Os nazistas, por exemplo, desenvolveram muita da medicina genética, mas fazendo experiência em humanos. Então ele não tinha sabedoria, ele usou o conhecimento para o mal. Desenvolveu muito. Muito que existe hoje de medicina genética foi baseado nas experiências bizarras do nazismo. É só estudar um pouquinho de história. A maioria das nossas tecnologias atuais é derivado de guerra, da Primeira e da Segunda Guerra, da corrida espacial, da Guerra Fria. Então, a sabedoria humana traz consequências, ela tem um preço, você pode até adquirir, você pode ser engenheiro, você pode ser médico, pode ser psicólogo, pode ser o que você quiser, desde que você se esforce e pague por aquilo. Mas a sabedoria de como você usar isso para o bem e temor a Deus, isso é um patrimônio exclusivo de Deus. Somente Deus dá e não é possessão de mestre nenhum. Ele pode dar a quem ele quiser, até a pessoa mais simples. E a sabedoria não pode ser transmitida. Tiago 1,5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e não lança. Ele que dá. É ele que dá a sabedoria. Então, conhecimento versus sabedoria. Conhecimento é acúmulo de informações. Sabedoria, temor de Deus que dá princípios, dá direcionamento, que tem um grande valor. Falar com uma pessoa sábia é tão gostoso. Uma sábia da presença de Deus, porque ela se compara muito próximo de Cristo. Eu vou falar para vocês o seguinte: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. A sabedoria, ela pega uma régua muito alta, uma régua moral altíssima. E quando você entende essa régua moral, você começa a medir elas conforme a régua de Cristo. Você quer saber o que é sabedoria? Imagina Jesus Cristo. Como ele fala, como ele anda, como ele trata as coisas, como ele tratou a mulher que ia ser apedrejada, como ele tratou diversos assuntos, a sua característica, a sua psicologia, a forma como ele cuida. A régua moral da sabedoria é a régua de Cristo. E essa régua é elevadíssima. Ah, mas é inatingível? Não.
Ele foi 100% Deus, mas também foi 100% homem, mostrando que nós podemos também chegar mais próximo possível dele. O mais próximo possível. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extenso conhecimento e são apenas isso, justamente conhecimento, mas são tolos. Fazem práticas erradas. Não há tolo maior do que um tolo instruído. Mas saber como usar conhecimento é ter sabedoria. Então, toda vez que você estiver em dúvida moral do que é sabedoria, se uma pessoa é sábia, se a pessoa é sábia ou não, você coloca a régua de Cristo. Ele parece com Cristo, ele fala como Cristo, ele tem o amor de Cristo, ele tem a humildade de Cristo. Ele consegue falar com grandes, médios e pequenos da mesma forma, tratando-os de forma igual. Ele respeita todas as crenças, ele respeita todas as etnias, ele respeita as pessoas. Ele fala a verdade sem doer, ele fala a verdade sem ataque, ele fala a palavra de Deus. Quando você olha para ele, você vê Cristo. A verdadeira sabedoria remete o homem ao temor de Deus ao ponto dele se parecer com Cristo, onde ele tem humildade, onde ele tem amor, onde ele tem conhecimento, onde ele tem sabedoria. O verdadeiro conhecimento não é só acúmulo de conhecimento, ele remete ao verdadeiro cristão. Cristão significa pequeno Cristo. Pequeno Cristo significa miniatura de Cristo, que é igual, só que numa escala menor. Miniatura é isso. Você pega lá um Cristo, um avião, aí você quer fazer uma miniatura de avião. Você pega a mesma proporção do avião e coloca em escala de milímetros. Você tem. Um cristão significa isso, é uma escala menor de Cristo. É a mesma coisa, da mesma forma, só que numa escala menor. Então, a sabedoria remete você a ser igual a Cristo. Vamos colocar isso aqui, um conceito seguinte. Dado é apenas aquela informação solta. Qualquer informação, o mundo é cercado de informações. A Bíblia também tem diversas informações. Então, dados são informações soltas, que têm um valor, mas ela está solta, não tem significado. Informação é quando você pega o dado e transforma em algo útil. Por exemplo, existem pessoas passando na minha rua. Isso é um dado. Tá, agora eu vou contabilizar quantas pessoas passam na minha rua. E dentro dessas pessoas eu quero saber quantas são homens, quantas são mulheres, quantas são adultas, quantas são crianças. Eu começo a fazer informações. Com o acúmulo de informações, eu gero conhecimento. Eu começo, por exemplo, a fazer estatística que a média de pessoas passando na minha rua é de 10 pessoas por hora. Isso é um conhecimento. Eu coloco o dado virou informação e gera um conhecimento. E eu consigo ver, calcular quantas pessoas passam por hora, por exemplo, para abrir um negócio ali, um cachorro-quente. Vou dar um exemplo, cachorro-quente. Porque eu sei que ali passa 10 pessoas por hora. O conhecimento faz desenvolver as ideias. Falei, nossa, se passa 10 pessoas por hora, o movimento ali não tá um pouquinho fraco. Então não adianta abrir uma loja ali. Eu preciso de um lugar com mais movimento, né? Eu preciso criar alguma coisa que chame atenção. E se eu colocar, aí você cria uma ideia. O uso de conexão de várias ideias, que é a aplicação correta do conhecimento, a aplicação correta da informação, a aplicação correta da ideia, a aplicação correta do dado, gera a sabedoria. Só que essa sabedoria não é uma causa e efeito. Não, a sabedoria é dada por Deus, porque ela remete a uma coisa certa. O dado, vou usar no contexto cristão. A Bíblia está lá, são vários versículos totalmente soltos. Eu leio aleatoriamente conforme eu vou no culto. Só que aquilo não influencia, só leio. A partir do momento que eu pego um versículo e começo a entendê-lo, ele me dá uma informação. O salário do pecado é a morte. Interessante. É uma informação. Então a Bíblia está me ensinando que o salário do pecado é a morte. O conhecimento. Se o salário do pecado é a morte, então quer dizer que se eu não pecar, eu tenho vida. Então,
Se eu não, se eu pecar, eu vou ter a morte de inferno, mas se eu não pecar, eu vou ter vida. Então eu vou buscar ter a vida e vou me evitar do pecado. Ideia: vou deixar coisas que me levam a pecar, ou coisas que me levam ao mal. A sabedoria: vou buscar constantemente a Deus para que me afastar do mal. Então, é uma consequência. O Espírito Santo, ao falar com você, te dá sabedoria. Fala, olha, se afaste dessas coisas que te afasta do mal, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Então, a sabedoria de Deus, ele entra na pessoa e começa a limpar a pessoa. Olha, essas atitudes aqui que eu estou tendo não é legal. Então, eu vou ter que deixar. E eu começo a mudar. Então, a sabedoria traz uma transformação de vida. Conhecimento. Na pirâmide de William Glasser, que é um estudioso da educação, ele fala que tudo que nós lemos, nós absorvemos 10% do que a gente lê. Tudo que nós ouvimos, que nem você está me ouvindo agora, você ouve só absorve 20%. Tudo que nós vemos, você absorve 30%. Quando você vê e ouve, como está fazendo agora, vendo o slide e ouvindo, você absorve metade do que eu estou falando, 50%. Quando você pega esse assunto, conversa com alguém, nossa, você viu a aula da escola dominical, fala sobre isso, ou que nem ontem o nosso querido professor Lucas veio aqui, a gente debate tanta coisa que a gente, assim, a gente fica horas e não percebe. 70% do que a gente conversa é absorvido. Nós aprendemos com aquilo. Conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir, sabe, é debater em cima. Isso falta bastante no dia a dia. 80% nós fazemos, se a gente escreve, interpreta, traduz, expressa, através de um teatro, através de uma revisa, identifica, comunica. Isso, 80% fazendo isso, você absorve o conhecimento. Se nós explicarmos para alguém, ensinarmos umas coisas, então eu aprendi a fazer uma coisa, e eu vou ensinar essa pessoa, uma outra pessoa que não sabe fazer aquela mesma coisa, nós absorvemos 95% do que ensinamos. Então, qual é o segredo do aprendizado? Ensinar. Então, a sabedoria é ensinar o próximo caminho, é ensinar o próximo crescimento. Porque ao fazer isso, eu também estou aprendendo. Ao ensiná-los através dessa aula e das outras aulas, primeiro aprendo. No entanto, que Paulo fala que aqueles que ensinam a palavra de Deus têm duplo juízo, porque são julgados duas vezes, por Deus e pelos homens. Tem um duplo juízo, porque se tenho que fazer aquilo que eu pratico, para não ser um hipócrita. Então, 95% do que é ensinado é absorvido também por mim. Olha que legal. Se você quer ser sábio, ensine uma outra pessoa os caminhos de Deus. Ensine uma outra pessoa a ler a palavra. Ensine uma outra pessoa a estudar. Ensine uma outra pessoa a conversar. Ensine uma outra pessoa. Ensine. Mas isso remete o quê? E de fazer discípulos. E de pregar o evangelho, batizando em meu nome e fazer discípulos. Jesus nos ensinou exatamente a parte do 95%, que ao ponto de nós fazermos discípulos de Jesus Cristo, nós estamos ensinando. E para ensinar, nós estamos aprendendo também. E muito. É só comparar Pedro antes da crucificação e Pedro depois da crucificação, quando ele estava na missão de fazer discípulos. Então a sabedoria ela é muito mais ampla do que apenas o acúmulo de conhecimento. Ela tem algo a ser dado, ela é recebida por Deus e ela não fica só com você. Você não é arrogante o suficiente de guardar só para você. Não, você compartilha. Você quer o bem do próximo, você quer que o outro cresça, você quer que o outro também desenvolva, que o outro saia do buraco da ignorância. Que ele enxergue o que você está enxergando, que ele entenda o que você está entendendo. Porque a sabedoria é exatamente isso: amor ao próximo. Olha que interessante. O conhecimento por si só, e somente ele, te leva à arrogância. A sabedoria te leva ao amor ao próximo. A sabedoria te leva à humildade. A sabedoria te leva ao conhecer a Deus, a parecer cada vez mais próximo de Jesus Cristo.
Jó ele menciona que o homem comum ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria nem onde encontrá-la. Mas nós que somos salvos em Jesus Cristo, nós sabemos onde está a sabedoria. Porque a Bíblia fala em João 1:1 que Jesus é o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. Então, Jesus Cristo é a nossa fonte de sabedoria. E quanto mais eu me parecer com Ele, mais eu vou ser sábio, mais eu vou ser instruído, mais eu vou crescer na graça e no conhecimento. Vamos lá. Inteligência. Vamos falar agora de inteligência. Pessoas inteligentes são respeitadas. E a Bíblia fala bastante sobre isso. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. As pessoas inteligentes são respeitadas, admiradas e até seguidas, mas as pessoas sábias são mais. Todas as pessoas que denotam inteligência é diferente. À frente da sua geração são as pioneiras. Terão pessoas que sempre vão querer segui-la, reverenciando ao nível de inteligência. Então, na nossa régua, quem é o mais inteligente de todos nós? Jesus Cristo. Eu quero segui-lo, eu quero entendê-lo, eu quero seguir o que ele fala, a forma dele viver, eu quero buscar o que ele ensinou. Então eu busco a pessoa que é meu ponto de referência. A inteligência natural é aquela que todo homem tem. Todos nós temos inteligência. Tem um filósofo americano que fala que todo mundo tem algo a nos ensinar. Todas as pessoas da face da Terra têm algo a nos ensinar. E com isso aprendemos com ela. Olha que palavra sábia. Por mais que você ache que sabe tudo, você não sabe. A verdadeira sabedoria ensina que você precisa crescer, que você precisa aprender, que você precisa parar de sair desse comodismo do sofá e evoluir intelectualmente para buscar a sabedoria em Deus. E sair e resolver os seus problemas. Muitos dos seus problemas que estão acontecendo na sua vida, na minha vida, na nossa vida, é por falta de conhecimento. Como Oséias fala, o meu povo perece, o meu povo é destruído por ausência de conhecimento. Sendo que está tudo escrito, sendo que Deus dá sabedoria a nós de graça. E você não paga. Sabedoria não é paga. O conhecimento até você precisa pagar, porque você precisa estudar, você precisa fazer um curso, fazer alguma coisa. Mas a sabedoria não, que como você usa aquilo, é Deus que te dá. Inteligência sobrenatural é aquela que só os filhos de Deus possuem. Somente os filhos de Deus que nascem no novo nascimento recebem a mente de Cristo. Lembra que eu falei? Quando você adquire sabedoria, você tem a mente de Cristo. Você tem uma mente ungida. A tua régua moral é alta. Eu converso com a minha esposa sempre que assim, a minha régua tá tão alta que quando uma pessoa falar para mim, eu sou cristão, eu sou crente, eu jogo ela nessa régua de Cristo. Se eu não conseguir vê-la como Cristo ou próximo de Cristo, tem muita coisa para aquela pessoa fazer ainda. Da mesma forma que eu me julgo nessa mesma régua. O quanto falta para eu atingir essa régua. Por isso, eu até brinco nas aulas que assim, eu tenho tanta coisa para consertar em mim mesmo que eu não tenho tempo para cuidar da vida dos outros. Porque a minha já dá um trabalho. Porque eu quero atingir a régua moral de Cristo. Os frutos do Espírito em Gálatas 5:22, que são frutos de excelência. Para que eu possa falar, eu sou um verdadeiro cristão, porque eu pareço com Cristo, eu sigo Cristo, para que as pessoas olhem através da minha vida e vejam Cristo. A régua é alta. Por isso a inteligência sobrenatural, que é a sabedoria, somente Deus dá àqueles que nascem de novo e recebem a mente de Cristo. Quando você começa a entender isso, você vê que muita gente está fora. Por isso que o céu é para poucos. Lucas 2:42 vê Jesus conversando com doutores da lei. Somente Jesus, uma criança de 10 anos, conversando com doutores, ensinando os mestres que pararam para ouvi-lo e falaram assim: nossa, mas ele é um adolescente e fala com o doutor da lei. A sabedoria pura é Jesus Cristo. Moisés, ele foi um homem instruído pelas leis egípcias e se tornou um homem que falava até com autoridade, mas ele só teve sabedoria quando ele teve encontro com Deus na sarça ardente. Apesar de ele ser tudo instruído pelos egípcios, ele teve um encontro com Deus e um trabalho diferente. Esdra, ele era dedicado a sua vida a estudar e praticar a lei do Senhor. Esdras 7:10. Daniel,
era estudioso, calculista, disciplinado, ele era o governador da Babilônia. Então, assim, a- essa teologia que o crente não precisa estudar, realmente, crente qualquer um é. Crente, que nem meu avô sempre fala e me ensinou muito bem. Crente até o diabo é. Ele crê, conhece, mas não obedece. Agora, cristão, o pequeno Cristo, esse é diferente. Temos exemplos. Daniel era estudioso, calculista. Paulo também era estudioso, aluno de Gamaliel. Ele também era instruído no conhecimento, mas ele teve o seu encontro com Jesus Cristo em Damasco. Então, o conhecimento levou ele até a ter um conhecimento da lei, o que ajudou bastante ele no ministério. Mas a verdadeira sabedoria ele teve depois ao encontrar Jesus. Timóteo foi instruído desde pequeno nas Escrituras. E quando ele discutiu com os magistrados, ele debatia tudo. Porque o conhecimento que ele adquiriu, Deus utilizou em sabedoria. E ele debateu com todas as pessoas que o acusavam, né? E a palavra fala que a Bíblia ensina a verdade, condena o erro, corrige as faltas e ensina a maneira certa de viver, tá? Em 2 Timóteo 3,15. Asaf era mestre de música de salmos. Lucas era médico. Então, assim, a Bíblia ensina a nós buscarmos o conhecimento para que nós possamos também buscar a sabedoria. Uma coisa não evita a outra. Tem gente, vou buscar só sabedoria. Só que sabedoria sem conhecimento, não. Você vai conhecer sabedoria em cima de quê? Deus utiliza o seu conhecimento para gerar sabedoria. A Bíblia fala em Provérbios 1,7 que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e os loucos o desprezam. Provérbios 9,10, o temor do Senhor novamente. No Colossenses 2,2,3 fala que Paulo fala que as pessoas sejam fortalecidas, estejam unidas em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, sabedoria. Porque ele fala que neles estão escondidos, nele quem? Jesus Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Provérbios 2,6 fala que, pois o Senhor é quem dá sabedoria, conhecimento e discernimento. Então você pode ter, buscar, ler, entender, mas o Senhor que vai te dar sabedoria para você entender aquilo que você está lendo. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Provérbios 24. E você enche os seus cômodos com conhecimento e sabedoria. Olha que interessante, com sabedoria você constrói a sua casa. E com discernimento você a consolida, você deixa ela sólida. Que faz referência ao homem que constrói a casa sobre a rocha. E lá fala que ele tem que garimpar a rocha, fazer furo na rocha e fazer os alicerces. Olha como a Bíblia amarra o busca pelo conhecimento, a busca pela sabedoria. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas as vantagens do conhecimento é essa. Olha que interessante. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem é que a sabedoria preserva a vida de quem a possui. O dinheiro não. Medite em cada um desses versículos. Paulo fala em Filipenses que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. Quem tem sabedoria tem amor, tem humildade. 1 Timóteo fala o seguinte: isso é agradável perante a Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ao atingir o conhecimento da verdade, ele vai conhecer a sabedoria e temor a Deus. Oséias fala que a ausência de conhecimento destrói a casa. Meu povo foi destruído pela falta de conhecimento. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Salmo 119,66 fala assim: ensina-me o bom senso e o conhecimento. Deus deu a Salomão a sabedoria, novamente provando biblicamente que somente Deus dá a sabedoria. Provérbios 10,14: os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é o convite à ruína. Provérbios 11,9 fala que a boca do ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Provérbios 12 fala o seguinte: que todo que ama a disciplina ama o conhecimento.
Todo homem prudente age com base no conhecimento. Provérbios 13. Olha, quase todos os capítulos falam sobre conhecimento. Segundo a Pedro, ele fala o seguinte: empenhe-se para acrescentar a fé, a virtude, o conhecimento. O conhecimento é o domínio próprio. Olha que interessante, Pedro. Empenhe-se em acrescentar a fé. Cresça na fé. Aí a fé vai gerar virtude. A virtude vai gerar conhecimento. O conhecimento vai te gerar domínio próprio. O domínio próprio vai te dar perseverança. A perseverança vai te dar piedade. A piedade, a fraternidade e a fraternidade, amor. Então, uma sequência de coisas que Pedro nos ensina, que poderia só ficar aqui por muito tempo, te faz ser sábio. E isso, sabe, olha a característica: amor, piedade, fé, humildade, domínio próprio. 1 Coríntios fala o seguinte: ainda que eu falasse dons de profecias, mistério, e tivesse todo o conhecimento do mundo, fé de capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei, ou você será apenas um tolo. O conhecimento sem a sabedoria é tolo, porque ele só tem conhecimento, mas se ele não tiver sabedoria que busca o amor ao próximo, amor a Deus, humildade, ele é apenas um tolo. Segunda Crônicas fala assim: dai-me sabedoria para que eu possa liderar. Josué ou fala, Segunda Crônicas, não lembro se foi Josué. Bom, dai-me sabedoria e conhecimento que eu possa liderar essa nação. Ah, foi Salomão, para governar esse grande povo. E Deus deu. Da mesma forma que ele deu a Salomão, ele pode dar a você, pode dar a mim. É só pedir. Como o Tiago fala, de graça. Ensina-me o bom senso e o conhecimento. Eu conversando com uma pessoa recentemente, Deus fala conosco através de diversas pessoas, pode estar falando com você agora através dessa aula, e Ele está sempre falando: busque o conhecimento, busque o crescimento. Mas as pessoas não conseguem entender que Deus está falando isso, porque seus olhos estão tampados, seus ouvidos estão tampados. Deus fala: busca o conhecimento, vai crescer, vai estudar, vai buscar, vai se formar, ore mais, se ajunte mais, busca sabedoria na Bíblia, busca sabedoria em mim, vai crescer. E a pessoa ignora. E fica: Deus, dá-me sabedoria. Mas ele mesmo não está ouvindo. Então, assim, o princípio da sabedoria é a humildade. Eu não sei. E com isso eu quero aprender. Como que eu faço, Deus? E Deus vai te dar mecanismos para você crescer. E, como falei, não é fácil no início da aula. É um garimpo. Você tem que crescer atrás com sabedoria, buscar a conhecimento. Isso não é de uma hora para outra. Leva-se, às vezes, anos. É uma coisa constante. Para se ter conhecimento, para quem tem conhecimento ou discernimento, são todas as coisas claras, retas. Para quem tem conhecimento, as coisas são fáceis para quem tem conhecimento. Provérbios 8 fala: prefira a minha instrução à prata. Prefira a minha instrução. Deus fala a você: prefere a minha sabedoria do que o dinheiro. O conhecimento é o ouro puro. O conhecimento em Deus, a sabedoria em Deus, é melhor do que dinheiro. Crescer intelectualmente, crescer na graça e no conhecimento é melhor do que dinheiro. Provérbios 1:22 fala assim: até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Deus fala através da palavra com você e comigo. Até quando você vai aceitar isso? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Até quando você vai desprezar o conhecimento? Até quando que você vai parar, desligar um pouco a TV e ler um livro, ler a Bíblia, ler, buscar o Senhor, entender a sua palavra, crescer e estudar? Até quando você vai ficar nesse sofá? Até quando você vai ficar? Você vai esperar cair um emprego do céu? Até quando? Busque o conhecimento, busque a sabedoria. Até quando Deus fala através de Provérbios 1:22? Vai se contentar com essa vida que você está sofrendo? Ah, mas eu só sofro. Tá, mas você teve a oportunidade de estudar, não estudou. Você teve a oportunidade de fazer diversas coisas, mas não, deu uma preguiça, né? Estudar é cansativo. Eu não tenho. Ou que nem umas pessoas que eu dou aula falam assim: ah, eu não gosto de ler. Eu falei: pelo amor de Deus, repreendido em nome de Jesus. Não gosta de ler, sangue de Jesus tem poder. Como não gosta de ler?
Pelo amor de Deus, vai ler. Não seja manipulado pelos outros. A pessoa que não estuda é manipulada. Provérbios 1:29, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Como você se diz cristão se você não lê a Bíblia? Desafio você que está ouvindo. Como você pode bater no peito, falar que é cristão se você não lê a Bíblia? Ah, mas não tem um tempo. Mentira, se a gente consegue ver o Facebook, o WhatsApp o dia inteiro, a gente consegue ler a Bíblia. Essa desculpa que não tem um tempo acabou. Com o WhatsApp. O WhatsApp, o Facebook, o Twitter acabou, o Instagram acabou. A desculpa de não ter o tempo de ler a Bíblia. Sim, temos. Podemos ler. Nem que seja um versículo por dia, mas dá para ler. Ah, não tem. Bíblia tem impresso, digital, num site. Tem um aplicativo que tem mais de 5.000 versões, em vários idiomas. Até acho que em Klingon deve ter a versão da Bíblia. Não quer Klingon? Vai saber o que é Klingon. Provérbios 2:10. Pois a sabedoria está em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. Provérbios 5:2. Assim você manterá o bom senso, os seus lábios guardarão o conhecimento. A pessoa sábia controla a boca. Provérbios 8:9. Já li. 8:10. Prefiro a minha instrução à prata. Provérbios 14. O zombador busca a sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente aos que têm discernimento. Provérbios 14:7. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Eu tenho duas alunas que foram influenciadas por uma terceira aluna, falou assim: ah, vocês são bobos. Ele pediu para você fazer 2 horas de estudo diário, que é o que as aulas que eu dou. Eu faço só 15. Ela estava influenciando as minhas outras alunas a não estudar. Eu interceptei, fui falar com as minhas alunas e falei assim: olha, existem pessoas que querem o seu bem, como eu, que querem que você estude, cresça na graça e no conhecimento. E existem pessoas que querem o seu mal, porque elas não querem pagar o preço e querem levar você junto. Da mesma forma, Deus coloca na Bíblia o seguinte: é te posto duas portas, a vida e a morte. E Deus fala para você assim: escolhe, pois, a vida. E eu a mesma coisa eu falei com ela: falei assim, olha, eu te posto duas portas, o conhecimento ou a tolice. Escolhe o conhecimento. Da mesma forma, hoje na aula, a aula nos ensina assim: busca a sabedoria. Ou continua aí maratonando Netflix. Busque o conhecimento ou continua sofrendo essas coisas que você está sofrendo, que seria fácil de resolver se você tivesse sabedoria, conforme a Bíblia te ensina. Ah, não tenho tempo. Tem sim, tem. Para pensar. Examine-se o homem a si mesmo. Vê que tem tempo, sim. Então, é te posto duas opções. A Bíblia ensina que tudo que o homem plantar, ele colherá. Deus não se, sabe, não zomba disso. Então a Bíblia ensina a estudar, a Bíblia ensina a buscar o conhecimento, ensina a crescer. Ah, mas eu já estou velho. Morreu? Não, não morreu. Então você tem coisa para aprender. Porque o dia que você não tiver mais nada para aprender, Deus te leva. Porque aí sua obra terminou aqui. Você está vivo, tem coisa para fazer. Existe uma profissão a ser feita, existe um curso a ser feito, existe um livro a ser lido, existe conhecimento na Bíblia, existe ensinamento da Bíblia, existe conhecimentos ocultos e tesouros da palavra de Deus. Existe conhecimentos ocultos em outras. Cresça na graça e no conhecimento. Cresça. Saia da caixa da ignorância. Eu gosto muito da filosofia de Platão, quando ele fala do homem na caverna, que ele via só sombras de coisa que estava fora, uma sociedade que vivia dentro da caverna. E quando um deles põe a cabeça para fora e vê que existe um mundo além do que ele viveu dentro da caverna, ele tenta voltar e trazer os outros para fora. E os outros não querem ir, porque o mundo dele é aquela caverna. Uma alusão ao conhecimento, que tem gente que sai dessa caixa, sai dessa bolha e fala assim: olha, tem coisa fora. Sai dessa gaiola da ignorância. Sai da gaiola da limitação do conhecimento, que tudo que só o que você aprendeu foi porque alguém te falou. Mas você não leu a Bíblia inteira ainda, você ainda não estudou em cima, você não buscou conhecimento, você parou de estudar, você parou de ler. Pelo amor de Deus, o sangue de Jesus repreenda a ausência de leitura. Busque o conhecimento. E principalmente, mantenha-se longe do tolo. A pessoa que quer que você cresça, quer que você se aproxime de Deus, quer que você desvie do mal, que você busque sabedoria, que vai te trazer humildade, mansidão, discernimento.
E o tolo vai te levar ao inferno, porque ele quer que você se afaste de tudo isso. O inexperiente herda insensatez, mas a coroa, o conhecimento é a coroa dos prudentes. A língua do sábio torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. A palavra do sábio espalha conhecimento. Olha que a sabedoria traz, ela espalha conhecimento, ela traz, se torna um sábio atraente. O coração que sabe discernir busca o conhecimento. Quem tem conhecimento é comedido no falar. Não é uma matraca, uma metralhadora de heresia. Não, ele é comedido no falar. Ele fala com inteligência, ele fala com coisas sábias, certeiras e profundas. O coração que tem discernimento adquire conhecimento. E ouvidos dos sábios saem à sua procura. Quem é sábio quer aprender. Para que tem discernimento, tudo são claro e retas para ter conhecimento. Opa, voltei. O Espírito Santo a uns dá a sabedoria, a outros dá o espírito do conhecimento. E Filipenses, Paulo fala em Filipenses assim, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Em Filipenses também Paulo fala o seguinte, que ele fala que, mais que isso, considera tudo como perca, comparado à suprema grandeza do conhecimento em Jesus Cristo. Quanto mais você conhece Jesus, quanto mais você busca o conhecimento, mais você busca a sabedoria, mais você cresce e você vai ver que muita coisa são, que nem ele fala aqui, eu considero esterco as demais coisas. Olha que Paulo colocou aqui, esterco. Considera esterco as demais coisas. O verdadeiro valor do conhecimento, que gera a sabedoria, que Deus dá a sabedoria. E ele fala que em Jesus Cristo, nele, estão escondidos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Os dois, sabedoria e conhecimento. E ele fala em 2 Pedro, Pedro fala, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A sabedoria não é um bem comercial. O patriarca não nega que a sabedoria existe. Ele fala que existe e que ela pode ser encontrada. Existe sabedoria, existe sabedoria. Mas ela não é comprada. Ela é dada por Deus. Mas você também tem que buscar o conhecimento para que Deus utilize o seu conhecimento e transforme ele em sabedoria. Mas o que ele diz é que a sabedoria não é comercial. Você não consegue comprar sabedoria. Você consegue comprar conhecimento. Você consegue comprar um livro, comprar um curso, fazer tudo. Saber conhecimento. Mas sabedoria, somente Deus te dá. A sabedoria é de um valor inestimável. E só quem pode conceder é Deus. Então a sabedoria não tem um preço. É de um valor que remota ao temor do Senhor. A sabedoria é vista como um bem espiritual. Jó faz uma importante pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? A sabedoria está oculta. Toda diligência técnica e determinação não tem sido suficiente para encontrá-la. Você encontra só conhecimento, não sabedoria. Por isso você tem que buscar a Deus para que Ele te dê. Como fala em Tiago, me dê sabedoria. A sabedoria está em Deus e somente Ele pode dá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelar para você. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas ser vivida na prática. Quem é sábio não é só teoria, é prática de vida, diário. Não é só culto de domingo, terça e quinta. Não, é segunda a segunda. De 24 horas por dia. É uma vida prática de cristianismo. A régua é alta, como falei no início da aula. A minha régua é Cristo. Eu tenho que ser o mais próximo perto dela. Como ele fala, como ele vive, como ele se comporta, como ele seria se fosse o esposo da minha esposa, como seria se fosse o pai das minhas filhas, como seria se fosse o funcionário do meu chefe, como seria na perspectiva de Cristo, como ele faria no meu lugar se determinadas coisas. E a busca por esse entendimento me gera ser um cristão melhor, me gera ser uma pessoa mais simples. A sabedoria me gera ter humildade que somente através dele eu posso crescer. Como Jó diz e como Provérbios diz, somente o temor do Senhor gera sabedoria. E o que é temor? Vamos levar temor do Senhor, temor do Senhor. Temor do Senhor não é medo. O temor do Senhor não é medo de Deus. Muita gente vai na igreja porque tem medo do inferno. Não. Temor do Senhor é respeito. É reverenciar a Deus. É reconhecer a sua grandeza.
a sua transcendência, a sua onipotência, a sua santidade. Temer a Deus não quer dizer simplesmente ter medo de Deus, é respeito. Hebreus 12, estou terminando. Hebreus capítulo 12, 28 e 29. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Reverência e piedade, é respeito, é amor. Mateus 22, 37. Quem teme a Deus tem amor. Mateus 22, 37. Tá? E disse-lhe Deus: amará a Deus com todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. Então, temor a Deus é amor a Deus. Eu o amo pela sua grandeza. Eclesiastes 12, 13. Eclesiastes 12, 12, 12, 12, 13. De tudo que tem se ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Temor a Deus é obediência. Guardar os mandamentos de Deus. Temor a Deus é adoração a Ele. Salmo 2:11. Salmos 2:11. Servi ao Senhor com temor e alegrei-vos com temor. É adorá-lo, é segui-lo, é respeitá-lo. Não é medo. Temor não é medo. Temor é respeito. É amor, é obediência. Você fala que ama a Deus, que teme a Deus, então segue seus mandamentos. Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Ele deu uma ordem para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Você ama a Deus? Obedeça a Ele. Você ama a Deus? Você teme a Deus? Obedeça a Ele. Adore a Ele. Respeite Ele. Isso é a verdadeira sabedoria, o temor a Deus. A busca pelo conhecimento te traz um acúmulo de conhecimento, que é muito bom e não é descartável. E recomendo sim que faça. A Bíblia ensina a crescer na graça e no conhecimento. Isso vai te gerar temor a Deus, atrelado ao temor a Deus, a verdadeira sabedoria, onde ele vai pegar todo o seu conhecimento e transformar em coisas práticas. E a sabedoria vai te trazer principalmente humildade. Se ele te traz humildade, a arrogância não é ser sábio. Se ele te traz humildade, síndrome do pequeno poder, pessoas que são colocadas em pequenos status, que acham que mandam em tudo, não é sabedoria. Pelo contrário, quanto maior você cresce na obra, mais você tem que ser humilde. E falar que é humilde não é ser humilde. Humilde ele apenas é. Ele não fala que é. Ele apenas é humilde. Eu não fico falando, eu sou humilde, eu sou humilde, eu sou humilde. Não, eu tenho que fazer atitudes de humildade. Eu tenho que as pessoas olharem para mim e falarem assim, nossa, mas ele é humilde. Ou que nem aquela pessoa fala assim, olha, essa pessoa está passando aqui, veja que ele é profeta. O que viu lá. Então, aquele que segue a Cristo, aquele que é cristão, ele não precisa falar que é. Ele apenas é. E essa é a maior sabedoria que tem. É você se parecer ao ponto das pessoas olharem para você e ver Cristo. E através da sua vida, almas possam ser salvas. Não que você vai salvar, não que eu vou salvar, mas que através de vocês possam chegar a Deus. Como Paulo falou, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo está falando assim, ó, eu sou igual, eu sigo a régua de Cristo, então segue a minha régua, que é a mesma régua. É a mesma coisa falar, filha, ora porque o pai ora. Filha, lê porque o pai lê. Estuda porque o pai estuda. Seja honesto porque o pai estuda. Olha, adore a Deus da mesma forma que eu adoro a Deus. Respeite a sua mãe como eu respeito a sua mãe. Respeite o seu pai como eu respeito o seu pai. Respeite o seu... Seja meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Esse é a verdadeira sabedoria, o temor ao Senhor. A sabedoria, então, é uma verdade e tem implicações práticas. Sabedoria sem humildade, sem amor, sem respeito, sem se parecer com Cristo, é só acúmulo de conhecimento e é uma pessoa tola.
Conclusão para encerrar a aula. A sabedoria não pode ser alcançada, ela é dada por Deus. A sabedoria não pode ser comprada ou comercializada, o conhecimento pode, com sabedoria não. A sabedoria é um bem valioso e caro, exige dedicação. Então, se ela não pode ser comprada, por como que eu vou me dedicar? Eu vou buscar conhecimento e pedir a graça de Deus para que transforme esse conhecimento em sabedoria. Então, eu vou ler a Bíblia e pedir para que, quando eu ler a Bíblia, Deus me dê sabedoria. Então, eu vou estudar e, quando eu fizer aqui na minha faculdade, ou meu curso, ou aquela especialização, Deus me dê sabedoria para aplicar aquilo para a obra. A sabedoria não tem preço, ela é dada por Deus. A sabedoria não pode ser herdada, eu não consigo passar para minha filha, não consigo passar para minha esposa. A sabedoria é minha, é dada a Deus por mim. E elas têm que buscar a sua sabedoria em Deus. E elas têm que pedir a sabedoria de Deus. A sabedoria é uma verdade revelada por Deus. Da mesma, ele revelou para mim, ele pode revelar para você. A sabedoria, a fonte é Deus. A legítima sabedoria, ele dá a quem quiser. A sabedoria se materializa no temor do Senhor, que é respeito, adoração, obediência. A sabedoria se materializa na prática igual a Cristo. Sede imitadores de Cristo. Quem teme ao Senhor é um sábio, e os loucos, desprezam o temor do Senhor. Encerro a aula de hoje. Desculpa pelo tempo tomado, é que esse assunto é tão gostoso. A próxima lição é a última defesa de Jó, na lição 10. Ore comigo. Senhor, te agradecemos por essa aula, por ter falado fortemente conosco, na busca, Senhor, do conhecimento e na busca da sabedoria. Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria para chegar cada vez mais perto a Ti. Que através dessa busca, Senhor, possamos estar adequados, Senhor, segundo a Sua vontade, para que as pessoas olhem em nossa vida e vejam Cristo. Da nossa forma de falar, na nossa forma de agir, nas nossas atitudes, na nossa modo de conduzir, Senhor. Seja feita a sua vontade, nos dê uma boa semana, nos ajude a escolher um bom prefeito. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade e aguardo vocês domingo que vem na aula presencial, se Deus permitir, lá na nossa igreja, tá? Tem o endereço aí, Rua do Canavial. Vai ser a lição 10, a última defesa de Jó. Fiquem na paz de Jesus Cristo.